Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será sobre tipos de sujeito. Então nós vamos ver hoje os tipos de sujeito. O sujeito e o predicado, eles são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Só que não existem vários tipos de sujeito, que é o que nós vamos ver agora. Tem o sujeito determinado simples. Quando que ele vai ser sujeito determinado simples? Quando ele apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra principal. Olha o exemplo aqui, ó. As crianças estão brincando na pracinha. Então, crianças é o único sujeito que eu tenho nessa oração aqui. Então, o núcleo do sujeito é crianças. Por isso, ele é considerado sujeito determinado simples, por ter somente um núcleo do sujeito. Já o sujeito determinado composto é quando ele vai apresentar dois ou mais núcleos. Olha a frase aqui. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Aqui eu tenho mais de um núcleo do sujeito, que são pais, professores e alunos. Nesse caso aqui, o sujeito vai ser sujeito determinado composto. Então, nós temos aqui também o sujeito determinado oculto ou desinencial. É quando o sujeito ele não vai ser apresentado de maneira explícita na oração. O contexto que ele é empregado vai fazer você entender de quem é que ele está falando, só que o sujeito ele não aparece. Ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal ou do contexto em que a oração é empregada. Então, a desinência verbal, quando você estuda a estrutura do verbo, você aprende a desinência verbal. Ela geralmente é ela que vai identificar qual que é, se o verbo ele pertence à pessoa, se ele é de tempo. Então, olha aqui no caso aqui, ó. Como estudaremos para a prova sem os livros? O sujeito, ele não aparece, ele está oculto aqui, porque antes desse estudaremos, na verdade, deveria vir o pronome nós, como nós estudaremos para a prova sem os livros. Ele não aparece, ele está oculto aqui. Então, você sabe que ele pertence ao pronome nós, mas ele não aparece, ele está implícito nessa frase. Então, ele é considerado sujeito oculto, justamente por isso, por ele não aparecer explicitamente ali. Você sabe que pertence ao nós, mas ele não aparece. Ele é identificado apenas pela desinência verbal emos, que nos leva a entender que pertence ao pronome nós. Então, por isso ele é oculto. Sujeito indeterminado. Nesse caso, o sujeito de quem se fala não está determinado porque não se sabe quem praticou a ação ou porque a intenção é não revelá-lo. É possível indeterminar o sujeito por meio de duas estruturas sintáticas, que são: quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, roubaram meu carro ontem. Você não sabe quem praticou a ação, mas quando você fala roubaram meu carro, subentende-se que é eles, né? Mas eles quem? Você não sabe. Então, ele é um sujeito indeterminado. Com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Mas você também não sabe quem que foi. Quem que é esse sujeito de quem está falando? Ou com o verbo no infinitivo impessoal, que é fumar, faz mal à saúde, é importante beber 2 litros de água. Nesse caso aqui também, esse sujeito ele vai ser indeterminado. E nós temos a oração sem sujeito. Geralmente, a oração sem sujeito ela vai ser com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Choveu muito ontem. Então, relampejou, trovejou. Essa oração ela vai ser considerada sem sujeito. Com o verbo haver no sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Também é uma oração sem sujeito. Ou com o verbo haver quando indica tempo decorrido. Aguardo a encomenda há 2 dias.
O nosso vídeo de hoje foi sobre esse conteúdo e no próximo vídeo eu darei sequência. Tchau, tchau!